Olá, alunos do curso de especialização em História do Brasil, aqui é a professora Carla Daniela e esse é o nosso último vídeo para encerrarmos aqui a disciplina História da Educação Brasileira. O texto é refletindo sobre a história da educação no Brasil, do Robson Tigar e Neiva Schurk. O presente texto tem por objetivo refletir sobre a história da educação no Brasil, tendo em vista as suas várias concepções de ensino ao longo da história, bem como entender a partir do passado a educação da atualidade. Então, os autores fazem um pequeno percurso histórico, pequeno até porque o próprio texto só tem umas 7 páginas. E aí, em seguida, vai falar um pouquinho sobre os modelos pedagógicos. E a partir desse contexto histórico dos modelos pedagógicos, vai buscar entender a nossa educação na atualidade. Olhar o passado para poder tentar entender o presente. Contexto histórico. A formação do Brasil implica necessariamente na estruturação do nosso modelo de ensino, porque desde os primeiros anos de nossa descoberta sofremos a falta de estrutura e investimento nessa área. Descoberta aí entre aspas, que eu não coloquei. Então, desde o início, desde o processo de colonização, sofremos com pouca atenção do governo central para a nossa educação. E aí a educação desde o início, é reservada a uma elite dominante totalmente exploradora, sempre esteve voltada à estratificação e dominação social. Então, por diversos séculos em nossa sociedade, a concepção, melhor dizendo, de dominação cultural de uma parte minúscula, ou seja, só a minoria poderia dominar culturalmente e economicamente, ou seja, só uma minoria poderia ter acesso à educação. Os demais, a grande massa, não tinham, na visão deles, não tinha por que ter acesso a saber ler e escrever, porque o que eles realmente trabalhavam na cultivo agrícola necessitava apenas de técnicas rudimentares. Então, qual a necessidade de aprender a ler e escrever? Aparentemente, temos a impressão de que o grande problema de nossa deficiência educacional se resume ao problema da rigidez do modelo tradicional de ensino, mas ao aprofundarmos nossa investigação, constatamos que a péssima qualidade de ensino presente nas escolas no Brasil acontece devido, em parte, tanto à falta de estrutura educacional adequada, como pela desestruturação das poucas bases presentes na pedagogia tradicional, causada pela crítica dos escolanovistas, que acreditavam piamente que, puramente pela crítica, se atingia uma melhoria no aprendizado. Bom, os autores mostram aqui esse trecho eu até coloquei como forma de atividade, para que vocês dissertassem quais eram as causas, né, o que realmente contribuiu muito para a nossa deficiência educacional, os problemas na educação que encontramos hoje. E aí os autores mostram bem que tanto é a falta de estrutura educacional, como também a falta de um modelo pedagógico adequado, não um modelo pedagógico importado de outro país e que não observasse a realidade local. Então faltava aí modelo pedagógico bem estruturado e infraestrutura. No entender de Saviani, a escola tradicional procurava ensinar e transmitir conhecimento. A escola nova estava preocupada em apenas considerar o aprender a aprender. E posteriormente a escola técnica detinha assim simplesmente considerar necessário o ensino da técnica. Até o início do século XX, a educação no Brasil esteve praticamente abandonada. Nesse trecho de Saviani, percebemos que 3 modelos pedagógicos. A escola tradicional, ou seja, que procurava só ensinar e transmitir conhecimento. A escola nova, aprender a aprender, e a técnica, só ensino da técnica. Então, nenhuma desses modelos pedagógicos eram modelos que visavam a criticidade, a formação integral do indivíduo. E aí temos uma falha, por isso que no slide anterior destacou, faltava e ainda falta em alguns aspectos um modelo pedagógico consistente.
E aí por isso que até o início do século XX a educação no Brasil esteve praticamente abandonada. E é triste porque quando você observa os primeiros passos da educação escolar, já na colônia, século XVI, aí passa século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e no início do século XX a gente já temos ainda muitas deficiências na educação, como temos hoje no século XXI. Vale ressaltar que a classe dominante tinha de ser detentora dos meios de conhecimento e de ensino. Isso implicou no modelo aristocrático de vida presente na nossa sociedade colonial e, posteriormente, na corte de Dom Pedro. Tanto na colônia como no império, culturalmente, a ideia de que somente uma minoria, somente a elite poderia ter acesso ao conhecimento. E isso predominou desde os modelos econômicos adotados na colônia e no império, principalmente nesses dois momentos aí da nossa história. E a educação, só quem tinha acesso era uma pequena elite, ainda era restrito. Filho primogênito não poderia ter acesso porque ele ia cuidar dos negócios do pai, então nada de buscar conhecimento, fazer curso superior para ocupar um cargo administrativo. E as mulheres também, porque a ideia aquele modelo tradicional de esposa, mãe, dona de casa, tinham que aprender as prendas domésticas. Isso contribuiu muito para a baixa escolaridade da nossa população, a falta de recursos. Todo esse contexto foi muito maléfico para a população e aumentou ainda mais as diferenças entre as classes sociais, já que não é só o fator econômico, mas o fator educacional, cultural contribui para as diferenças sociais. A segunda contribuição para a formação de nosso sistema educacional deficitário é justamente o conteúdo do ensino dos jesuítas, caracterizado sobretudo por uma enérgica reação contra o pensamento crítico. Contudo, a maneira como os jesuítas cultivavam as letras permitiu algum alvorecer em nossa literatura. Bom, se a educação não se desenvolveu porque não tinha infraestrutura e nem tinha um modelo pedagógico consistente, um outro fator para esse sistema educacional deficitário é por conta dos jesuítas, que eles foram os primeiros a cuidar da nossa educação, só que tinham interesses próprios, era uma educação voltada para a elite, para formar futuros administradores da colônia do império, ou então a classe sacerdotal. E aí esse modelo educacional, que foi o nosso primeiro modelo educacional desde a colônia, não contribuiu em termos críticos. Porém, vale ressaltar que a maneira como os jesuítas cultivavam as leis permitiu algum alvorecer em nossa literatura. Pode não ser da forma mais esperada, no sentido de atender a todos, mas já foi os jesuítas que tiraram o Brasil aí do analfabetismo por completo, da escuridão. Então é algo para ressaltar de forma positiva. Bom, temos aqui também o tópico chamado conflito entre as diferentes posturas de ensino. A relação entre escola e democracia depende de diferentes aspectos presentes na sociedade. Não basta dizer, nós vivemos numa sociedade democrática e será atendido todos os aspectos da sociedade. Não. Parece que o problema aparece realmente nas teorias de educação. Que a gente já vem aqui abordando é a ideia das teorias da educação, a falha nas teorias da educação. Isso se expressa pelo elevado índice de analfabetismo funcional, configurando uma marginalidade desses indivíduos. Então, nós não temos uma boa teoria da educação e aí a gente tem uma grande quantidade de pessoas marginalizadas, analfabetas. Por outro lado, no segundo grupo estão as teorias que entendem ser a educação instrumento de discriminação social, logo fator de marginalização. Então, tem a educação que não é a educação de qualidade, marginaliza, e outros que pensam que a própria educação ela vai ser seletiva e automaticamente, normalmente, ela vai marginalizar um grupo. Sendo mais claro aqui com relação a... Porque podemos constatar que ambos os grupos,
eles explicam a questão da marginalidade a partir dessa relação com a sociedade, a concepção entre educação e sociedade. Mas eu coloquei aqui os trechos para a gente entender bem o que seriam esses dois pensamentos, dessas duas teorias. Para os não críticos, primeiro grupo, a sociedade é concebida como essencialmente harmoniosa, tendendo à integração de seus membros. A marginalidade é, pois, um fenômeno acidental que afeta individualmente o número maior ou menor de seus membros, o que, no entanto, constitui um desvio, uma distorção que não pode, como deve ser corrigida. Então, para essa concepção dos não críticos, a sociedade é harmônica, a sociedade atende a todos, e um ou outro não se enquadra nesse modelo, mas que será corrigido e que se enquadrará futuramente. E aí a superação dessa distorção faz-se por intermédio da educação, tendo por função reforçar os laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social, permitindo a superação da marginalidade. Coloca aqui a educação como a grande responsável por dar formação cultural, humanística, social e a responsável aí por resolver todos os problemas. É importante? Mas é apenas uma instituição social dentre outras que existe, como família e outras instituições sociais. Mas esse aqui é só para a gente relatar esse pensamento, que tem outro para a gente quer observar. Por outro lado, os que defendem a postura crítica entendem a sociedade como sendo essencialmente marcada pela divisão entre grupos ou classes antagônicas, que se relacionam à base da força, a qual se manifesta fundamentalmente nas condições de produção da vida material. Nesse quadro, a marginalidade é entendida como um fenômeno inerente à própria estrutura da sociedade. Para esses críticos, por mais que a educação ela tenha esse objetivo de atender a todos e dar uma formação, ela em si já exclui, ela em si já é seletiva. Assim, a educação assume o papel de produtora da marginalização, porque produz a marginalidade cultural e de maneira específica escolar. A escola como um espaço que segrega, separa, que é seletiva. E aí você vai pensar muito até nessas etapas da educação, fundamental, médio, ensino superior, uma pós-graduação, o mercado de trabalho, dependendo da formação escolar que você teve. Não estou defendendo nenhum e nem outro, mas mostrando aí essas teorias. No entender de Saviani, existem 3 modalidades diferentes de configurar os modelos educacionais expressos pelas duas teorias anteriormente. Tem a tradicional, que é fundada na relação ensino-aprendizagem e na relação professor-aluno. A escola nova, que entende como fundamental a necessidade de aprender a aprender e a função de acompanhar o desenvolvimento individual do estudante por parte do professor. E por último, aparece a concepção técnica que se funda no fazer e elimina totalmente a relação professor e aluno. E aí estamos mais uma vez nesse dilema das pedagogias que acabam sendo muito restritivas. Ou é só transmissão de conhecimento, professor-aluno, ou é só o acompanhamento individual, o professor é apenas alguém que acompanha o desenvolvimento individual do estudante, ou aquele que é só técnico e elimina qualquer relação professor-aluno. Claro que cada teoria dessa terá um reflexo na formação do indivíduo e da sociedade que vivemos. E essa grande crítica que os autores buscam fazer ou mostrar. Assim, a educação sempre possui uma dimensão política, tenhamos ou não consciência disso. Portanto, assume um caráter educativo e político para a educação, e isso só cumpre seu papel quando permite a formação integral do indivíduo. Não tem como. A educação, ela tem uma dimensão política, são escolhas, são modelos pedagógicos de cada momento. É aquilo que os governantes permitem ou não que circulem nas escolas.
mas o desafio permanece. Como podemos falar em educação global se vivemos em uma sociedade fragmentada, imbuída de diferentes conceitos de razão, educação, ética, política, marginalidade, sociedade e cultura? Como colocar toda a responsabilidade na educação como uma grande solução, aquela que vai solucionar todos os problemas, se você vê em uma sociedade tão fragmentada, tão dividida? Uma escola de uma região é de um jeito, outra escola já de outro jeito, porque lá já tem outros problemas como violência, o acesso da população à cultura, ao lazer. Então é complicado botar toda essa responsabilidade na educação quando eu tenho uma sociedade fragmentada e com diferentes conceitos, uma sociedade tão diferente. Essa é mais uma questão para a gente refletir. Será se é importante desenvolver a educação, mas só ela basta para resolver os problemas que encontramos? O modelo tortuoso e desorganizado do nosso sistema educacional gera aberrações como as que vemos nas instituições de ensino público superior, ou seja, os que deveriam ter acesso à escola pública superior não conseguem, e os que podem pagar adentram as portas das universidades públicas. E você vê os alunos, a escola pública para o povo, que já está pagando os impostos, não tem condição de pagar uma instituição particular. Mas aí os filhos da elite estudam fundamental, médio, toda a formação básica em escola particular e acabam ingressando no ensino superior. E aqueles que estudam na educação pública, educação básica nas escolas públicas, não conseguem ingressar no ensino superior. Não é público, não deveriam ser, para atender aqueles que... Por que aqueles que tiveram condição de pagar a escola particular não podem continuar pagando a faculdade? Porque na escola pública não se tem preferência de estudar na escola pública a educação básica, mas na hora de formar na formação superior, escolhe a instituição, a universidade pública. Que problema é esse? Como resolvermos? Que é um vídeo, mas em outra ocasião vocês assistam até para responder a atividade. Reflexões sobre a educação. Eu trouxe um pequeno texto aqui para a gente refletir, mas não só ele. Essa questão da educação no ensino superior é importante ser discutida. Por que no ensino superior a elite quer entrar nas universidades públicas, mas na educação básica não? E por que esses jovens da periferia que estudam em escola pública não conseguem ingressar nas universidades? Hoje conseguem ingressar mais com as cotas, com a série de políticas públicas. Certo não seria melhorar a educação pública para que tivessem condições de competir com aquele da escola particular, mesmo que ele quisesse ingressar no ensino superior? E aquela outra reflexão: como dizer que o problema, que a grande responsável por solucionar os problemas é a educação, mas como delegar ao setor da educação resolver grandes problemas numa sociedade tão diversificada, tão fragmentada, com tantos problemas sociais? Reflexões sobre a educação. Refletir. E assim, antes, dentro desse cenário, a sociedade se preocupa cada vez mais com a realidade escolar, com a formação de indivíduos, sobretudo. Precisa de criatividade para mudar a realidade brasileira, né? Não só a formação de indivíduos para um curso, para uma profissão. É preciso formar pessoas críticas, conscientes. O conhecimento disciplinar e a educação tem priorizado a defesa de saberes concluídos, inibindo a criação de novos saberes e determinando um comportamento social eles subordinados. Então, a nossa juventude ainda está muito atrelada a conhecimentos e saberes concluídos, com um único fim: passar no vestibular, passar no Enem, cursar determinado curso superior. Isso inibe muito a criatividade,
a criticidade. São essas reflexões, e o autor até fala na importância que é a interdisciplinaridade entre os diferentes saberes como uma das soluções para resolver esse problema. São todas essas questões, a educação não é de hoje que passa por todos os problemas, vimos aí ao longo dos textos, e ela requer mudanças e a participação, porque em uma sociedade democrática, não apenas uma minoria pode delegar essa minoria pensar e resolver os problemas da educação. Nós temos sim que reivindicar, participar, ser contrários a uma lei ou não que possa afetar os jovens, os profissionais da educação. Esse tópico aqui, reflexões sobre a educação. Refletir sobre a educação pode muitas vezes levar a um paradoxo. A educação pode ditar os rumos de uma sociedade ou são os rumos que uma sociedade toma que dita sua educação? Como a educação pode ser conduzida? Você tem uma educação boa e aí ela pode mudar a sociedade, ou é o contrário? A sociedade, dependendo do momento em que ela vive, ela diz como é que tem que ser, como é que vai ser essa educação. Qual é o certo? Eu já quero ouvir a opinião de vocês no dia do Tira Dúvidas. Não há dúvidas de que a educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade que influencia diretamente na sua cultura. Ela pode ser a principal ferramenta de libertação de um povo, mas pode também ser utilizada como uma eficaz ferramenta para a sua alienação. Quanto que a educação é importante, se pais, se alguns profissionais, se os governantes dessem a sua devida importância, muitos dos nossos problemas seriam sim resolvidos. Ela constrói uma sociedade. Principalmente que eu tenho lá alunos que se preocupam com questões do meio ambiente, pessoas criativas, pessoas preparadas para viver em sociedade, preparadas para o mercado de trabalho, para desenvolver tudo, a nossa ciência, ela constrói uma sociedade melhor. Só que acontece essa segunda alternativa. Dependendo dos governos, que usa a educação para alienar, usa a educação para disciplinar, institui modelos pedagógicos que não permitam os jovens pensarem. Não é à toa que a gente está vendo muito esse contexto aí das disciplinas. Tira ou não tira, filosofia, sociologia, diminui a carga horária de algumas disciplinas, história. Não deixa de ser uma interferência do governo e levando aí a população à alienação. Na época da ditadura militar, os cursos superiores apenas cursos de 2 anos, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, nada de curso superior, nada de 4 anos aí de estudo. Impedir que a população pensasse e viesse a contestar a ordem vigente. A educação se adapta às ferramentas existentes em cada tempo, como nas pinturas rupestres da pré-história ou nas redes de computadores dos dias atuais. A educação, ela se adapta à nossa realidade, né? Desde as pinturas rupestres da pré-história, que não deixava de ser um mecanismo ali de transmissão de uma cultura, como a de hoje, é o que nós estamos vivendo. Hoje todo mundo teve que aprender a usar essas ferramentas digitais, como essa que eu estou usando aqui com vocês, aulas remotas, utilizar o computador. Infelizmente, e aí vem lá para aquela teoria, a própria educação, ela contribui para aumentar as diferenças entre as classes sociais, porque nem todo mundo vai ter acesso ao computador e à internet. E aí, com o fim dessa pandemia, vamos ver. Infelizmente, o distanciamento é ainda maior entre instituições particulares e instituições públicas. E eu digo porque eu tenho meus alunos da prefeitura e são poucos que fazem atividade. Poucos têm um celular, têm uma internet, dados móveis, nem sempre
conseguem fazer até o final, dar até o final do mês. Quem deles tem um computador para poder realmente ler o texto de PDF completo? Mas podemos fazer toda essa discussão aí sobre essa educação da atualidade. O que fica claro é que a educação tem de ser uma das peças fundamentais no desenvolvimento de um povo. Sem valorizar a educação, certamente esse desenvolvimento estará comprometido. Pode não ser a grande solucionadora dos problemas como um todo, mas ela resolve e ela dá uma grande contribuição para a sociedade que queremos. Olá, estamos aqui então mais encerrando e nos encontramos aí na nosso Tira Dúvidas. Obrigada pela atenção de todos.